Olá, irmãos da Fraternidade da Luz, bem-vindos ao canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Namastê. Astar, o Egito e suas raízes. Gabriel R. Aqui está, meus queridos, uma grande parte da sua história. Uma grande raiz da sua existência nesse planeta. Quanta sabedoria! Quantas escolas iluminadas de mistérios e de alta magia migraram da Atlântida para o Egito? Quantos lemurianos também deixaram a sua herança no Egito? Meus queridos, quando os grandes continentes afundaram, quando a Lemúria e a Atlântida foram para as profundezas dos oceanos, muitos de vocês que viviam naquela época, especialmente na Atlântida, migraram para o Egito. Muitos sábios, magos e mestres, muitos incontáveis migraram ao Egito para tentar continuar suas trajetórias, levando ao Egito uma continuação dourada dos velhos continentes submersos. A ascensão, meus queridos, a sagrada chama branca da ascensão dos grandes mestres como Serapis Bey foi transportada do templo sagrado da ascensão da Atlântida para o Egito, levada na própria palma da mão por este querido representante sustentador desta força na fisicalidade. Ali, na Atlântida, estava encarnado Serapis e, nos últimos momentos da Atlântida, quando esta era engolida pelo mar, ele subiu em um barco segurando a chama com suas mãos e a levou até o Egito. Meus queridos, vocês sabem, em Luxor está o grande centro ascensional do Egito. O grande sacerdote do Templo da Ascensão na Atlântida, já submersa, ancorava no Egito, em Luxor. O rio Nilo conhece a sua chegada no Egito, pois este rio foi o seu guia até Luxor. Neste momento, chamo também a presença do próprio Mestre para lhes falar sobre o ocorrido. Serapis Bey, amigos queridos, estou feliz pela oportunidade desta transmissão. Lembro-me das agitações naqueles tempos quando os primeiros sinais começaram a ser dados sobre o que estaria por vir. Os primeiros tremores que anunciavam afundamento completo nos despertaram para o fato que precisaríamos de um novo ambiente, uma nova morada. Pelos estágios que anunciavam o que seria da Atlântida, pela graça dos céus, tantos sinais nos permitiram migrar para outros ambientes. Traçamos os nossos caminhos conectados aos nossos corações e certos de que as forças divinas nos amparariam até o destino pretendido, Egito, Luxor. Podem se perguntar do porquê uma chama espiritual precisa ser transportada por meros mortais. Muitos tendem a pensar que tais coisas devem acontecer magicamente, mas existem as leis físicas que precisam ser honradas e respeitadas. Tudo na criação é fruto de dedicação, trabalho e entrega. Levar uma chama pelo mar até o Egito, para muitos de nós, apesar de toda a dificuldade, foi mágico e uma experiência que eu, particularmente, nunca me esquecerei. Eu pude viver a minha humanidade levando nas minhas próprias mãos algo sagrado que simbolizava algo grandioso, elevador e transformador. Algo que, mais tarde, receberia também a bênção de outro iniciador, Jesus. Por fim, saibam que a chama nas minhas mãos é um símbolo para que possam compreender mais claramente que a chama em si também estava em mim, no meu coração, na minha alma, na minha existência naquele momento. E eu estava consciente disso. Agradeço pela oportunidade desta transmissão e sabedoria do meu coração e de todos aqueles presentes. Eu sou Serapis Bey. Meus queridos, retorno agradecendo ao Serapis Bey pela colaboração.
Assim, continuo honrando toda essa herança. Há mais de 12 mil anos esses acontecimentos se desenrolaram. Eu também, Ashtar, estive entre vocês, queridos, encarnado há muito mais tempo, cerca de 25 mil anos atrás. Antes da chama da ascensão chegar ao Egito, antes do afundamento da Atlântida e antes mesmo do afundamento da Lemúria, eu também estive aí. No Egito, me chamam por Osíris, na companhia da minha querida Ísis, Astara. Ísis auxiliou e ancorou grandes forças da sagrada deusa universal para o planeta. Muitas pessoas na Terra também acreditam que eu sou o arcanjo Miguel em atuação específica numa outra roupagem, atuando a partir do plano galáctico, e isso está correto. Eu já falei isso antes através de Neva, Gabriel e ele. Por 1000 anos, uma raça galáctica, parentes energéticos dos sirianos e pleiadianos, semeou o Egito. Por 1000 anos, eles colaboraram geneticamente com a civilização egípcia. São os Ators ou as Ators, também podemos chamar desta maneira. Neva, por favor, anexe uma imagem para ilustração. Neva, imagem abaixo. As Ators deixaram sua colaboração imensa ao Egito. Eles, semearam povos que são conhecidos como os antigos egípcios. Existem templos no Egito, meus queridos, dedicados à força dos Ators. Eles ensinaram sobre a sabedoria, amor e respeito entre as raças. Trouxeram canções para curas e construíram ambientes sagrados. São a base do Egito. Sustentaram o sagrado feminino. Eles encarnaram também entre os egípcios, assim como os pleiadianos entre os lemurianos e atlantes. A história é semelhante, meus queridos. A história da semeadura dos Ators com o Egito é semelhante à dos pleiadianos com a Lemúria e Atlântida. Os Ators são, literalmente, a semente sagrada da biologia egípcia. Deram ensinamentos sagrados para as escadas que levariam ao céu, inspiraram e construíram sagrados templos de luz. Foram mais de 3 mil anos de ensinamentos, meus queridos. 1000 deles de semeadura. Vocês estão aí também. Vocês estão inseridos neste meio, e isso faz parte da história de vocês, pois vocês também viveram isso. Seu DNA é complexo, único, diferenciado em todo o cosmos, meus queridos. Vocês são diferentes, e isso não é dito para que se sintam melhores do que os outros de outros sistemas, mas simplesmente para que saibam das suas responsabilidades nesse sistema. Meus queridos, para finalizar este ponto, vocês têm Isis, minha alma gêmea, como uma grande representante dos Ators e, claro, vocês, em sua essência, nas suas raízes, também representam essas forças. Quanta sabedoria foi espalhada pelo Velho Egito, meus amados. Nessa época, a geografia do local era diferente. As esfinges, as pirâmides eram lindas, coloridas, rodeadas de água, muita grama e esplendor. Não que não tenham sua beleza e história energética impressa nos monumentos, mas tudo era diferente milênios atrás, meus queridos. Os velhos pilares existentes ali eram perfumados pelas lindas flores às suas voltas. Muita agricultura e ar puro. Quando as pirâmides foram construídas, montanhas verdejantes lindas, com muita água e abundância viva de vida eram a paisagem do local. Vocês já viram isso em seus sonhos, em suas meditações, eu sei. Aí também tiveram um grande ser que já encarnou muitas vezes entre vocês, Tutankhamon, encarnação daquele outrora conhecido como Francisco de Assis. São o mesmo ser. Vocês já ouviram isso antes? Vocês tiveram Abraão, Moisés, José. Tantos, meus queridos. Tiveram Amenopis III, o faraó da paz, da prosperidade e do esplendor artístico. E aqui está ela, neste momento, sendo canal para essa transmissão. Sim, meus queridos. Neva, Gabriel e ele,
foi Amenopis III, nós já falamos isso antes. Vocês tiveram Akhenaton e Nefertiti, a expressão da unidade, amor, brilho e sabedoria. Vocês tiveram as forças dos Ramsés, de Amon-Ra, dos grandes sacerdotes, reis e místicos de tantas e tantas eras que os livros do mundo não seriam suficientes para o tamanho desta história. Meus queridos, o Egito foi, por muitas eras, a sustentação das escolas de mistérios após o afundamento Atlante, como já disse. Há muitos poderes místicos que, simplesmente, quando se conectam com essas forças, vocês são rapidamente transportados para lá. Quantas entradas sagradas para reinos internos! Entradas para a terra interna nas pirâmides, por detrás das orelhas das esfinges, nas areias dos desertos, escondidas pelas miragens propositalmente feitas para impedir que sejam acessadas por intenções não amorosas. Quanto mistério, sabedoria e energia neste ponto da sua história, meus queridos! O Egito também, meus queridos, é a âncora das poderosas forças dos comandos positivos de Orion. Observem que as 3 grandes pirâmides do Egito são alinhadas com as três estrelas do cinturão de Orion, que são chamadas popularmente de Três Marias. As pirâmides do Egito e tantas outras pirâmides são captadoras de energias específicas. São usinas de energias, são templos sagrados que foram usados e ainda são, de certa forma, para manipularem grandes energias. O Vrio está ali, meus queridos. Como acham que as pirâmides foram construídas? Como acham que aquelas pedras foram erguidas? Meus queridos, foram erguidas como plumas ao vento, através da força Vrio. Uma criança conseguia erguê-las. Vocês sabem disso, porque estavam lá. Quéops, Quefren e Miquerinos sincronizadas diretamente com o sistema estelar de Orion, regulando os padrões frequências energéticas ali. As 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas com o cinturão. Há muito mais, meus queridos. Mas aqui é o bastante. Vocês sabem disso. Os felinos de Sirius A e B estão muito presentes nesse lugar. Além dos atores, há várias civilizações do ambiente Sirius presentes que colaboraram com todo o desenvolvimento do Egito. Aí vocês também têm o início do que é chamado de profecias maias. Estas têm suas raízes no Egito, querida família. Vocês também têm suas origens maias e eu falarei sobre isso também, em breve. Jesus, ele nasceria aí. Mas os planos mudaram, pois a sustentação necessária para a chegada dele no ambiente egípcio não foi ancorado o suficiente, naquele momento. Cleópatra, a rainha do Nilo, não acharam que me esqueceria de mencioná-la, não é mesmo? Na verdade, há muito mais que eu gostaria de citar, mas não caberiam em todos os livros do mundo, se eu lhes refrescasse a memória com toda essa história. Como falei, vocês já sabem. Está dentro de vocês, nos seus acásicos internos. Vocês viveram tudo isso. Quer estivessem encarnados ou não, vocês viveram. A rainha do Nilo, Cleópatra, tinha a missão de preparar o ambiente para a chegada da força crística, Jesus. Mas vocês conhecem a história e sabem que isso não aconteceu. Houve ali alguns chamados desajustes que adiaram um pouco mais a vinda dele. Eu sei que estou falando coisas que muitos de vocês não imaginavam. Ou imaginavam? O que diz o seu acásico, meus queridos? O que sentem? Busquem dentro de vocês. Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judeia, na época. Tempos depois, Cleópatra encarnou mais vezes após essa personalidade. A sua última encarnação foi no Brasil, deixando o plano físico da Terra, precisamente, em 1985 do seu tempo linear. Ela deixou uma grande colaboração ao planeta. Pode ser que muitos que estejam lendo essa mensagem realmente saibam quem é ela e quão grandioso é esse ser de tamanha colaboração prestada à humanidade. Muitos que estão lendo, ou ouvindo essa mensagem, que, talvez,
não saibam de quem eu estou falando, eu lhes digo, procurem por Vale do Amanhecer. Procurem por Tia Neva. Aí está Cleópatra, a rainha do Nilo. Família, vocês tiveram, e podemos dizer que ainda têm, Thoth, Hermes Trismegisto, Thoth e Hermes, o mesmo ser, o mesmo grande mestre representante direto das forças metatrônicas, um raio daquele chamado de arcanjo Metatron. Aí está uma grande representação do arcanjo Metatron no ambiente físico, meus queridos. Um dos seus grandes representantes. Iniciador e iniciado pelas forças superiores e alta magia na antiga Atlântida, rei e grande sacerdote Atlante, há mais de 50 mil anos. Aí está um ser que viveu milênios em um mesmo corpo físico, deixando este corpo somente nas últimas décadas do seu tempo linear. Sim, meus queridos. Hermes viveu no mesmo corpo por mais de 50 mil anos. Vou lhes dizer um pouco mais, meus amados. Ele foi um grande sacerdote na Atlântida por 16 mil anos, vivendo ainda no mesmo corpo. Ali, naquela época, ele se chamava Ligomalites. Vocês já devem ter ouvido falar. Pelo menos alguns de vocês, sim. Adivinhem. Vocês também estavam lá, meus queridos. Quando a Atlântida afundou, como já lhes disse, há mais de 12 mil anos, ele migrou para o Egito, como tantos outros mestres. Aí está Ligomalites, agora como Thoth, permanecendo com este nome por toda aquela história egípcia. Depois migrou pessoalmente, para a Grécia, ainda no mesmo corpo físico desde a Atlântida, e iniciou ali a grande cultura grega de sabedoria, passando, assim, a ser chamado de Hermes. Pitágoras, meus queridos, esteve com Hermes. Hermes o levou ao santuário da sabedoria. Pitágoras recebeu nas próprias mãos a tábua de esmeralda. Ali/Thoth/Hermes entregou-lhe as leis herméticas que, como vocês sabem, são grandes leis universais. Hermes, o 3 vezes grande. Aí estão o hermetismo, a alquimia e o caibalion. Aí está, amada família, a herança de Thoth, Hermes, que iniciou a tantos, preparando-os para as suas conexões com os céus. Quantas vezes viam-no nos templos egípcios com vários à sua volta, enquanto ensinava sobre as conexões profundas com a espiritualidade, a arte de estar sempre vivo, dominar os pensamentos e emoções. Hermes foi um grande mestre da sabedoria e comunicação, que sabia muito bem como se comunica. Aliás, que sabe muito bem se comunicar. Ele ainda está presente, de certa forma, e saibam, ele vai retornar novamente em outro corpo. Porque ele quer, e ele o fará. No Egito, enquanto ensinava aos sacerdotes da época, iniciando os chamados médiuns que transmitiam as vozes dos céus para a terra, incorporações, psicografia, psicofonia, preparava-os para comunicações cristalinas. Ensinou sobre cromoterapia, sobre sonoterapia, ensinou também sobre a cura através dos sons da natureza e mais. Thoth, Hermes construiu, pessoalmente, 3 grandes passagens para a terra interna de Agartha, uma delas na pirâmide de Gizé. Jesus esteve com ele, e muito conversaram sobre as leis universais. Eles trocaram muitas informações. Hermes levou tantas vezes a ambientes específicos para determinados trabalhos da alta hierarquia da luz. E ele voltará à fisicalidade. Ele voltará. Meus queridos, como eu tenho falado, vocês precisarão renunciar a velhas crenças, velhos medos, renunciar a muita coisa e terão de confiar na voz do seu coração. Todas essas verdades que trago estão balançando vocês, de uma forma ou de outra. Eu sei que estão. E até mesmo aqueles que venham a esbravejar por qualquer motivo relativo às informações que se encontram aqui, também estão se curando e dissipando as velhas crenças. Isso é um grande reativar, meus queridos, reativar da sua memória cásica. Por isso, eu repito neste momento,
É necessário. É o bastante por agora, família. Eu voltarei. Voltarei para finalizar essa série. Voltarei para lhes falar sobre os maias, os sumérios e mais, meus queridos. Sintam a minha presença enquanto leio e ouvem essa mensagem. Eu estarei ao seu lado, a todo momento, como sempre estive. Todos os mestres que venho citando estão com vocês. Nós todos estamos juntos, porque tudo é um. Fonte: https://www.sementesdasestrelas.com.br/2020/08. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentário para ajudar mais irmãos no despertar espiritual. Namastê!